de junho de 1993. Você se lembra o que você estava fazendo nessa data? Bom, a maioria de vocês provavelmente não era nem nascido. E os que eram nascidos provavelmente não fazem a menor ideia do que estavam fazendo nessa data, certo? É que o Vasco se sagrou bicampeão carioca nesse dia, no empate em 0 a 0 com o Fluminense no Maracanã, que garantiu ao Cruz Maltino que seria o segundo título de uma sequência de 3 nos anos 90. Colocado para a devolução, o goleiro Ney tem pressa. Bate forte. Bicampeão o Vasco da Gama. Quebra o pau, e quebra o pau. O Wagner atingiu o jogador do Vasco. E agora todo mundo do Vasco atrás do Wagner. Todo mundo aqui querendo pegar o Wagner, o Jardel, o Jorge Luiz. Jorge Luiz suspenso hoje. Está aqui de roupa, calça comprida e camisa, está aqui dentro de campo tentando pegar o Wagner. Bom, mas o que esse jogo tem a ver com o nosso vídeo de hoje? É que essa partida é a primeira lembrança que eu tenho guardada na memória de ter assistido um jogo do Vasco. Eu lembro bem que eu estava na casa do meu avô, sentado na sala, ele no radinho, eu tinha um brinquedinho, que era uma catapulta, que eu jogava uma bolinha e fazia cesta. Sempre que saía uma falta, algum lance perigoso, eu jogava a bolinha para ver se ia sair gol ou não. Na verdade, sempre acertava os do Vasco, errava os do Fluminense, mas acabou que a partida foi 0 a 0 e o que me marcou bastante foi que o Bismarck perdeu um pênalti nesse jogo. Levantou, é agora, Valdir bateu na mão, pênalti! Penalidade máxima contra o Fluminense, não tem de quem reclamar. Atenção, Bismarck correu, bateu pra fora! Talvez por isso essa seja a lembrança mais antiga. Eu tenho até no quarto dos meus pais, quarto antigo, na verdade no armário deles antigo, tenho figurinha da Copa de 90, eu tenho alguns copos da Copa de 90 também, se não me engano da Coca-Cola, que tem Renato Gaúcho, Valdo. Ou seja, já acompanhava futebol antes disso, mas uma memória que eu realmente assistindo uma partida de futebol, torcendo, é esse Vasco Fluminense da final do Carioca de 93. Inclusive, 93 foi o ano que eu comprei meu primeiro álbum de figurinha. Infelizmente eu recortei vários, você vê aqui, tá faltando várias figurinhas que eu recortei para colocar nos meus recortes antigos, a gente não tinha internet. Então quando eu comecei a gravar meus recortes do Vasco, eu recortava álbum de figurinha para fazer análise de jogador, isso com 10, 11 anos de idade. E como o vídeo de hoje é sobre o maior Vasco que eu vi jogar, é importante esse jogo porque é a partir dele que eu vou montar essa seleção dos maiores jogadores que eu vi jogando no Vasco. Bom, mas para montar esse selecionado eu criei alguns critérios. Bom, o primeiro é esse. A partir de 93 até 2018 são os jogadores que eu realmente vi jogar pelo Vasco. Nasci em 85, teve muito jogador ali, mas eu lembro, por exemplo, na Copa de 94, eu não fazia ideia que o Romário já tinha jogado pelo Vasco. Mesmo eu sendo nascido ali em 86, 87, 88, que foi a época que ele jogou pelo Cruz Maltino antes de ir para o PSV da Holanda. Então vai entrar nessa seleção apenas os jogadores que eu realmente assisti jogar, de 93 até 2018, beleza? Bom, e mesmo eliminando aí 95 anos de Vasco, desses 120 anos que vão ser comemorados nesse 21 de agosto, estou gravando esse vídeo dia 20 de agosto de 2018, o Vasco amanhã completa 120 anos de história, por isso estou fazendo esse vídeo. Mesmo usando apenas os últimos 25 anos, não foi fácil montar essa seleção não. O que não falta é jogador bom, apesar dos últimos anos o clube não andar muito bem das pernas. Bom, mas falando do que interessa, vamos abrir nossa seleção aqui. A começar, claro, pelo gol. Nesses 25 anos de Vasco que eu acompanhei, o maior período em que um jogador foi titular do gol vascaíno foi exatamente nesse início da década de 90, que eu já falei aqui, de 93 para frente, que foi com o Carlos Germano. Segundo jogador com mais jogos na história do Vasco, com 632 partidas, Carlos Germano não tinha como não ser o camisa 1 desse meu selecionado. Recupera pelo Palmeiras, toque pro Zéia. De Marquinhos sozinho. Palmeiras é todo ataque. Vem Pimentel, bola pra área, buscando o Zéia. Ele subiu. Carlos Germano!
lateral direita, talvez a principal dificuldade de listar esses 11. Só para você ter uma noção, mesmo na época vitoriosa do Vasco, nos anos 90, o clube nunca teve um lateral direito que realmente se firmasse. Se você parar para ver, o Vasco foi campeão brasileiro em 97 com o Valber como titular, Felipe Alvim ainda jogava ali, César Prates, Maricá, mas na final contra o Palmeiras o Valber foi titular. Depois foi campeão carioca com o Vitor como titular. Na final da Libertadores de 98 foi campeão com o Wagner como titular, que era meia, acabou se tornando improvisado exatamente por Vitor não se firmar. Valber, Maricá, Felipe Alvim, ninguém se firmava naquela lateral do Vasco. Começou em 99 com Zé Maria como titular no torneio Rio São Paulo, onde é que foi campeão. Abriu 2000 sendo campeão da Taça Guanabara com Paulo Miranda de lateral direito. Mesmo tendo contratado o Jorginho, havia disputado o Mundial como lateral, depois o Jorginho acabou se tornando volante naquele time. Depois foi ser campeão brasileiro com Clebson, campeão da Mercosul, e brasileiro com Clebson, que infelizmente veio a falecer em 2001 no acidente de carro. Ou seja, o Vasco de 7 títulos teve 6 jogadores diferentes na posição no espaço de apenas 3 anos. Isso na época áurea do Vasco. Então só você ter a noção como teve esse rodízio forte de jogadores ali na lateral do Vasco, mesmo no auge. Depois disso tivemos alguns jogadores, aí tivemos Claudemir, Russo, Wellington Monteiro, tivemos muitos jogadores ali que também se firmaram, Wagner Diniz, um pouco, teve seu bom momento no Vasco também, mas recentemente o Fagner. Mas desses todos, até pela relevância do título e pela bola que jogava, mesmo sendo um jogador improvisado, no meu time, no Vasco desse que eu vi jogar, o Wagner é o titular dessa lateral direita aí. Aí tenta a jogada o Wagner, toca de um lado, pega do outro com o Cafu. Chegou o Quinones, deu-lhe uma trombada. Mas só para deixar uma menção honrosa aqui ao Pimentel. Como eu falei, a minha história com o Vasco, minha lembrança do Vasco vem muito desse início da década de 90, do Vasco tricampeão carioca, e o Pimentel foi um dos jogadores que marcou aquele grupo. Foi campeão da Copa São Paulo pelo Vasco em 92, fez parte daquela geração com o Tinho, o Valdir, o Caetano no gol. A vitória corintiana é um presente de Caetano, um frango no chute de Donizete. Então fica aqui a minha menção honrosa ao Pimentel, que se não foi um grande craque, um jogador muito habilidoso, foi um jogador que teve uma identidade muito forte com o clube. Depois ele acabou passando por Flamengo, deu uma caída com a torcida vascaína, mas sempre foi um jogador que se dedicou muito. E, inclusive, só para deixar aqui, um golaço do Pimentel contra o Fluminense, que andou meio esquecido aí. Como já disparou o jogador Pimentel pela esquerda, hein? Tá invertido. Serginho vem pelo meio, só que Pimentel não tem perna direita. Olha que linda jogada! Para o Vasco, 2 para o Fluminense, aos 16 o Vasco de novo na frente. Bom, na outra lateral, na esquerda, uma disputa um pouco mais simples. Nesse período de Vasco que eu vi, esses 25 anos, começa com o Cássio ali na lateral esquerda, ele acaba deixando o Vasco em 97, assim como o Pimentel também. E quem assume a posição é o Felipe. É campeão brasileiro, campeão da Libertadores, na Libertadores já com grande destaque. Faz a partidaça contra o Real Madrid na final do Mundial. Vai, Felipe, vai pra cima do Panucci. Partiu pra cima do Panucci. Tentou a finta. Lá vai Felipe. Bateu cruzado. Agora Felipe, só para lá dentro. Vai pra cima da marcação. Faz a finta. Para só lá dentro. Vai Felipe, olha que golaço. Pra fora! Essa era pra parar só lá dentro. Felipe acaba se firmando não só como um grande lateral esquerdo, mas como um grande jogador do futebol brasileiro. No Vasco, disputa 373 partidas e marca 33 gols. Ainda de quebra, se torna o jogador com mais títulos na história do clube, principalmente títulos relevantes.
É campeão brasileiro em 97, da Libertadores em 98, Rio São Paulo 99, Brasileiro 2000, Mercosul 2000 e ainda retorna ao clube agora, mais recentemente, nessa década, para ser campeão da Copa do Brasil também. Edmundo acompanha mais pelo lado direito. Aí a chance, saiu o Márcio, saiu o Bosco e o gol do Vasco. Bom, na dupla de zaga, provavelmente dois dos zagueiros mais técnicos que eu vi jogar e dois veteranos que chegaram ao Vasco já bem rodados. O primeiro deles, claro, Mauro Galvão. Capitão do título do Vasco na Libertadores, Mauro Galvão chegou ao Vasco no segundo semestre de 97. O Vasco havia perdido o Campeonato Carioca para o Botafogo. Na época, a dupla de zaga, se eu não me engano, era Alex Pinho e Tinho. Tinha o Moisés também, que atuava de vez em quando. E o Mauro Galvão chegou já veterano, com muita desconfiança. Além dele, o Vasco tinha contratado Valber, Evair. Ou seja, um time muito experiente que o Vasco vinha formando em 97, que ainda tinha essa dúvida se os jogadores ainda iriam render, e renderam. Foram campeões brasileiros. Mauro Galvão consertou aquela defesa do Vasco. Muitos dizem que o Odivan se consagrou em cima dele, mas o Odivan também era um bom zagueiro, num estilo completamente diferente do Mauro Galvão, é claro, muito mais forte, um jogo muito mais físico, e o Mauro Galvão muito mais nos atalhos, muito mais na qualidade técnica. Errou o passe, o Galhardo, fácil para o Mauro Galvão. E o Mauro Galvão, sem dúvida, um dos maiores zagueiros da história do Vasco. Não tinha como ficar fora dessa seleção. Nesse momento, olha o cruzamento para a área, Mauro Galvão. Gol! É do Vasco! E para fazer dupla com ele, o xerifão Ricardo Rocha, que disputou a Copa do Mundo de 94, na verdade acabou se lesionando na estreia do Brasil e era jogador do Vasco naquela seleção, inclusive é o último jogador do Vasco a ser campeão mundial. Ricardo Rocha acabou atuando no Vasco apenas entre 94 e 95, mas marcou época, exatamente pelo tricampeonato estadual, em que ele acabou sendo capitão. O Vasco, infelizmente, naquela época acabou tendo aquele desastre com o Denner, que acabou falecendo no carro. Falei ainda há pouco do Clebson, que faleceu em 2001. O Vasco, em 94, também perdeu o Denner num acidente de carro. E o Ricardo Rocha teve uma função muito importante naquele elenco, exatamente de unir aquele grupo e de fortalecer para levar até o título estadual na ocasião, em 94. O lançamento para o William de primeira. Ótima bola para o Valdir. O Jardel corre livre pelo meio. Bola para o Jardel. Tocou para o gol. Do Vasco da Gama. William. O Vasco é muito perigoso. Valdir corre na área. William prendeu. Faz o toque para o Jardel. Grande jogada. Olha o Jardel. Bateu para o gol. Gol! Desviou no Luiz Eduardo e entrou. Jardel chutou, a bola pegou no Luiz Eduardo e traiu o goleiro Ricardo Cruz. O Vasco chega muito perto do tricampeonato, Sérgio Cabral. E assim como o Mauro Galvão, era um jogador que sabia jogar forte, mas tinha uma classe muito boa. Ricardo Rocha, inclusive, foi lateral direito no início da carreira. Tinha até uma vaguinha nesse time aqui que estava meio capenga de lateral, estava mais difícil. Podia ter arrumado para ele, mas no Vasco ele jogou de zagueiro, jogou muita bola no Vasco. Pesadelo do Vasco está chegando ao fim. Luizinho cobra a falta e a confusão na área que termina na definição de Ricardo Rocha. Veja a jogada aí por outro ângulo. Cruzeiro 2, Vasco 2. Bom, no meio-campo eu montei um trio que eu chamei do trio dos 1000 jogos. 3 jogadores que fizeram muitas partidas pelo clube, principalmente na década de 90, um deles, na verdade, faz sua carreira no início da década de 80, mas segue no Vasco até meados da década de 90. E 3 jogadores que fizeram história no clube, foram marcantes nesse período todo do clube, nesses últimos 25 anos, até nos últimos 30 anos. Bom, como não dá para ter só atacante, artilheiro e meio ofensivo no time,
Vamos abrir esse trio de meio campo com volante, Luizinho e Quintanilha. Um dos jogadores com mais partidas também na história do clube, 398 jogos. Luizinho chegou ao Vasco em 91, cria da base do Botafogo, passou quase 10 anos no Vasco, mas passou 10 anos exatamente no Vasco, vivendo o seu grande auge. Fazendo parte daquele grupo, foi campeão de tudo no fim da década de 90 e também participando da sequência do tricampeonato. E tem mais, depois da tabela, Luizinho manda a bomba e define o placar. Agora, o belo gol de Luizinho. De novo para você. Final, Vasco 3, Madureira 0. Vasco segue invicto no Rio. Luizinho acabaria sofrendo uma lesão grave em 99, se não me engano, um jogo contra o Friburguense pelo Carioca, que acabaria encurtando um pouco a passagem dele pelo Vasco. Encurtando não, porque foram 10 anos de Vasco, mas encerrando um pouco antes a carreira dele. Se não me engano, ele estava com 35 anos, 34, 35 em 99. Depois disso, ele jogou poucos jogos pelo Vasco. Se tivesse tido mais tempo, teria batido aí a casa dos 400 jogos, que é uma marca rara entre os jogadores. Apenas os 12, 13 jogadores com mais partidas do clube passaram dessa casa dos 400 jogos. Luizinho poderia ter sido mais um deles. Ainda assim, mesmo não rompendo essa barreira, foi um dos grandes volantes da história do Vasco. Falta perigosa, Juninho na cobrança, Assis posicionado, partiu Assis! Soltou o goleiro, gol! É do Vasco! Luizinho! Wagner soltou uma bola que estava nas suas mãos! Luizinho! O Vasco empata aqui no Maracanã. Bom, como o time agora já tem cabeça de área, é um time fictício, a gente pode soltar a equipe e jogar para frente, certo? Bom, esse segundo homem de meio campo, então, fica por conta de um grande ídolo da história vascaína, Juninho Pernambucano. Já saiu uma jogada ensaiada aí, olha. Juninho bateu, é gol! Juninho na jogada ensaiada. Um dos maiores ídolos da história do Vasco, Juninho chegou ao clube em 95, vindo do Sport, e não demorou para se firmar na equipe. Apesar do Vasco ter passado momentos conturbados ali em 95, 96, uma reformulação grande no elenco, até chegar ao time que viria a ser campeão em 97, Juninho foi um dos poucos que se firmaram. Ele, Carlos Germano e Luizinho formaram a trinca que se manteve ali desse período de 95 até 97 e depois até 98, 99 e 2000, quando o Juninho acabou indo atuar no futebol francês. Não apenas pelo gol, mas pela forma como a bola chega até a rede. Simples e objetivo, de craque em craque. Juninho Paulista, Romário, Juninho Pernambucano. Visivelmente emocionado, o titular mais antigo, prestes a deixar o clube, ouve o apelo da torcida. Ao todo, o Juninho fez 78 gols em 393 partidas pelo Vasco. Assim como o Luizinho e Carlos Germano, o Juninho também é um dos atletas que mais vestiram a camisa vascaína na história. Como a gente costuma dizer na gíria do futebol, eles sabem da arte de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol do Vasco! Juninho! E nesse trio dos 1000 jogos, que já tem Luizinho Quintanilha, o Guerreiro da Colina, e Juninho Pernambucano, o Reizinho da Colina, quem fecha esse trio é o Pequeno Príncipe, Giovani. Esquerda, Zinho se apresenta do lado, vai o Alcindo. Tem o Donato pela frente, tentou tocar atrás, desarmado. Chegou o Giovani, passou pelo Renato. Chegou o Zinho. Bola do Vasco. Apesar de ter vivido seu grande momento nos anos 80, quando surgiu, ainda na Desportiva do Espírito Santo, Giovani chegou muito novo ao Vasco, estreou pelo clube em 82. Giovani atuou também no Vasco nesse início dos anos 90, que foi esse iniciozinho que eu acompanhei. Inclusive formava o meio-campo ali junto com o William, junto com o Bismarck, que poderia estar nesse time também, acabou não entrando. No segundo tempo, o Bismarck entra na área, driblando, bate rasteiro de canhota, 3-0 Vasco.
E olha só, a alegria é tanta que ele desmaia. De brincadeirinha, é claro. O Giovani disputou um total de 408 jogos pelo clube e marcou 49 gols. É impossível pensar no meio-campo vascaíno sem o Giovani nele. Pode ajeitar no meio para o Bernardo. Ian prendeu, colocou na direita. Giovani, é agora, hein, Giovani? Experimentou de longe. E o gol! Gol! Giovani, de fora da área. Bate no canto direito do goleiro Sérgio. Cássio chegou, Cássio tentou passar, Cássio bateu. E o gol! Para o Vasco, uma arrancada sensacional. Bom, e se o meio-campo acabou sendo o meio-campo dos 1000 jogos, o ataque que eu montei aqui para essa seleção, dos maiores que eu vi jogar, dos últimos 25 anos, como eu já expliquei aqui, esse é o ataque dos 600 gols. Você vai falar, pô, Garoni, mas 600 gols? Só o Roberto marcou mais de 700 pelo Vasco. Dinamite fica catimbando. Vai ele mesmo, a tentativa, gol! Bom, o Roberto jogou pelo Vasco até 92 e, como expliquei aqui, a lista começa a partir de 93. Em 93 o Roberto fez só a despedida dele contra o La Coruña. Vocês já devem ter visto aí imagens do Zil, camisa do Vasco, exatamente nessa partida contra o La Coruña, que o Roberto se despediu. O Vasco perdeu por 2-0 no Maracanã, mas essa foi a única partida dele em 93. Então, por conta disso, o Roberto não entra na lista. Mas é óbvio que o Roberto é o maior ídolo da história do clube, mas para fazer jus ao critério que eu adotei desde o início, o Roberto acabou ficando fora. Então, por um lado é bom, porque o Roberto seria o único jogador garantido em qualquer lista que você pudesse fazer de maiores da história do clube. Mas como esse selecionando os últimos 25 anos, fica em aberto e fica o mistério quem seria o jogador que entraria nessa vaga do Roberto. Bom, um dos nomes de ataque você provavelmente já sabe. Possivelmente o maior jogador do Vasco durante os anos 90, Edmundo. ...137 gols em 244 jogos, Edmundo está entre os maiores artilheiros da história do clube. Foi feito pelo Juninho, que tentou o contra-ataque. Boa bola lançada para o Edmundo. Domina dentro da área. Vai o Vasco. Ele procura a ajuda de alguém. Grande fita do Jorge Luiz. Que golaço! Edmundo, inclusive, talvez faça parte de 9 em cada 10 listas dos maiores times do Vasco de todos os tempos. Não ficaria fora de forma alguma dos últimos 25 anos que eu vi jogar. E é, pessoalmente, o meu maior ídolo que eu vi em campo. Agora Edmundo é lançado pela direita. Ganha do Beck. E dá um toque sutil por cobertura. Que golaço! 2-0 Vasco, Edmundo. Outro que fez história no Vasco e que não teria como ficar fora desse time é Romário. Com 326 gols em 410 jogos, o baixinho é o segundo maior artilheiro da história do Vasco. Camisa 11 iniciou sua carreira no clube em 85, ficou até 88, mas retornou ao Vasco no fim de 99. O time brigou com a diretoria do Flamengo na época e retornou ao Vasco. Foi a grande contratação do Vasco nesse início dos anos 2000. Ajudou o clube a conquistar o Brasileiro e a Mercosul, logo em seu primeiro ano de retorno no Vasco. Foi buscar o gol, se movimentou, a entrada do Vela deu outro ritmo e tá de parabéns, tá? O resultado perfeito. O Palmeiras no segundo tempo praticamente não fez nada. E o Vasco vem, vai lá pra dentro da grande área, olha a jogada, vai bater pro gol, olha a chance, gol! Extraordinária, brilhante, vai pra história,
chegada. Olha o Romário. Botou lá dentro. 4 para o Vasco. 3 para o Palmeiras. Com a mão no título, o Vasco da Gama com 10 jogadores. Memorável. Memorável o jogo aqui de Parque. Agora, fechando o trio de ataque, já que não tem Roberto Dinamite, eu optei por um outro nome que tem a história marcante dentro do clube e que foi o maior artilheiro dos anos 90 do Vasco, Valdir Bigode. Simplesmente lá na ponta esperando a bola chegar e cruzar, simplesmente. Não é jogador para isso. Olha o Valdir lançado, tá na área, bateu e gol! Aço de Valdir, o matador do Vasco, artilheiro do campeonato, um golaço no Maracanã. Com 144 gols em 292 partidas, Valdir é o 10º maior artilheiro da história do clube e também um dos meus maiores ídolos de infância. Foi o Valdir que comandou aquele ataque do Vasco no início dos anos 90, no tricampeonato carioca até 95, quando ele se transferiu para o São Paulo. Jogaço! Bola colocada lá na direita para o Valdir, na luta contra 2 adversários. Vai chegando o Leonardo, ele passou, tá aí o quinto. Valdir driblou, tocou para trás, ficou vazio, bateu e o gol! O mais bonito gol fechando a tarde. Uma tarde sensacional na Vila Belmiro. Valdir, camisa número 7. A torcida do Santos se põe de pé e aplaude o camisa 7 do Vasco. Ele foi cruel, muito cruel com a defesa. E como eu ainda não tinha memória de Edmundo em 92 jogando pelo Vasco, e nem o Romário no fim dos anos 80, assim como eu não tenho de Roberto Dinamite, Valdir acabou sendo o primeiro artilheiro vascaíno que eu realmente vi jogar. E que fecha esse nosso selecionado aqui. Bom, então deixa eu remontar essa seleção para você, como é que ficou a escalação. Carlos Germano, Wagner, Mauro Galvão e Ricardo Rocha, Felipe na lateral esquerda. No meio campo, Luizinho, Juninho e Giovani. No ataque, Edmundo, Romário e Valdir Bigode. Para comandar esse time, o técnico mais vitorioso dessa época do Vasco, Antônio Lopes. Mas e você? Qual é o maior Vasco que você viu jogar? Faz um negócio, deixa aqui nos comentários. Fala qual é o período que você assistiu o Vasco e quem são os jogadores que marcaram a época para você. Beleza? Valeu, galera. Saudações vascaínas e até a próxima.